Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de adolescentes, cuidando-se por inteiro. E você, como você está? Como vai a sua saúde emocional e física? Ela anda bem? Para esta aula, os louvores sugeridos 360, 415 e 510. Na aula de hoje, eu vou falar para você a importância de se cuidar, tanto na questão física quanto na questão emocional. Também vou te dar as respostas do vamos praticar. A mensagem: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Fique aqui comigo, porque certamente essa aula será edificante para a sua saúde emocional e física. E claro, consequentemente, seu emocional está bem e a sua saúde física também, então certamente o espiritual também estará muito bem. Vamos descobrir. Por isso precisamos conservar e refletir sobre o autocuidado. Hoje vamos aprender aspectos importantes sobre a preservação da saúde física e emocional e veremos a relação com Deus como fator fundamental para lidar com qualquer tipo de tristeza, amargura ou aborrecimento emocional, ou melhor, adoecimento emocional. Autocuidado. O que é autocuidado? Auto é uma palavra que significa a si mesmo. Então, autocuidado é o cuidado de si mesmo, a si mesmo. Então, como é que você tem cuidado da sua saúde? Porque a verdade é que em um determinado momento da sua vida, seus pais cuidarão da sua saúde. Mas depois que você entra na adolescência, você já pode começar a fazer isso sozinho. É claro que em alguns aspectos você precisa e está acompanhado com o responsável. Mas você já começa a ter algumas responsabilidades sobre você. E quais são esse tipo de responsabilidade que você pode e deve ter com você? Entre uma coisa e outra, evitar, por exemplo, algo extremo, né? Climas extremos. Por exemplo, você não faça como eu fazia, né? Eu ficava no calor, né? Eu trabalhava numa empresa de supermercado, eu ficava no calor e de repente eu entrava na câmara frigorífica. Eu sabia que aquilo me fazia muito mal à saúde, mas eu fazia assim mesmo. Por quê? Porque situações da vida, né? Corre da vida, do trabalho, precisava resolver as coisas rápido. Então eu fazia muito isso. Mas eu não te aconselho. Por quê? Porque isso traz muitas dores de cabeça. Dores de cabeça que eu digo aqui é um sentido figurado. Na verdade, não vai te trazer dor de cabeça, não. Vai te trazer complicações de saúde. Então você precisa começar a ter cuidado com a sua saúde. A preservação da saúde física. Você começa a preservar a sua saúde física. Você começa, fala em física, como é a questão a preservação da saúde física? Alimentação e exercícios. Isso aqui é o fundamental. Você ter uma boa alimentação, e boa alimentação não é você comer alimentação cara, caríssimas, né? Comer em restaurantes caríssimos, não é nada disso. Alimentação boa é aquela que você tem um prato extremamente colorido, por exemplo. Bom, um hambúrguer ele é colorido, né? Então pode ser um bom prato, né? Mas vejamos, sejamos razoáveis. Quando você tem uma alimentação que ela é equilibrada, tanto no sentido de proteínas, por exemplo, mas é bom você evitar carboidratos e açúcares. Até porque o carboidrato ele vira açúcar. O que é carboidrato, por exemplo? Macarrão, biscoito, pão, isso tem carboidrato. Bolo também tem muito carboidrato. Então, a grande questão aqui não é nem que você não possa comer isso, mas é uma questão importante. Se você comeu muito açúcar, muito carboidrato, o que você tem que fazer? Você tem que fazer muita atividade física para aquele açúcar, aquele carboidrato não virar açúcar e depois não te dar uma grande complicação na sua saúde. A saúde emocional, ela já é um pouco mais difícil de lidar. Por quê? Porque as suas emoções, é o seu como você, por exemplo, você está alimentado muito bem, você fisicamente você está muito bem, mas você está cabisbaixo, você está triste. Por quê? Porque você está emocionalmente abalado. O teu emocional está ruim. E isso traz, por exemplo, pode ser, por exemplo, seu time perdeu, por exemplo, então você ou foi rebaixado para a segunda divisão. Então o que você faz? Você fica emocionalmente abalado, você fica triste. É claro que algumas pessoas não têm esse problema de ficar abalado porque o time perdeu. Mas algumas questões, isso traz aí uma questão emocional.
como por exemplo, quando o seu pai e sua mãe te proíbe de fazer uma coisa que você quer fazer muito, você fica abalado, você fica triste. Então o teu emocional não está bom. Então é claro que nós teremos momentos assim, nós teremos para o resto da vida. Isso não é coisa de adolescente. Os jovens também sofrem, adultos, idosos, todos, absolutamente todos nós, teremos momentos de aflição, como Jesus nos alertou em João 16:33. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado, você tem que se cuidar, tanto na questão física, quanto na questão emocional. Como você se previne na questão física? Não comendo muita coisa ruim. Por exemplo, pizza. A pizza é um alimento bom, né? Para nós é bom, né? Eu gosto. Mas não pode comer demais. Uma pizza por semana, talvez, no máximo. No máximo. Então você vê que você fazendo isso, você está fazendo o quê? Você está cuidando da sua saúde física. Você tem atividade física, anda de bicicleta, por exemplo, você faz longas caminhadas. Isso é bom. E outra questão importante sobre física, eu sei que eu vou comprar um barulho agora, né? Vou comprar uma briga, mas evite fazer exercícios aos extremos. Não vê atleta? Atleta faz exercício ao extremo. Isso não é bom. Por que que não é bom? O nosso corpo ele não foi feito para isso. Ele resiste, ele aguenta, mas ele não é feito para isso. Então, quando você vê, por exemplo, um atleta, vou falar, por exemplo, da Daiane dos Santos. Ela era uma, eu não lembro, acho que é ginasta que fala, né? Ela era muito boa no que ela fazia, o corpo dela resistia bem, mas olha como ela está hoje. A tendência, o Ronaldo Fenômeno, ele fazia muito exercício físico, olha como ele está hoje. Por quê? Porque o corpo não é preparado, o corpo não é feito para fazer atividade física ao extremo, fazer coisas extremistas na questão física. O corpo não foi feito para isso. Ele até resiste até algum tempo, mas depois ele começa a se deteriorar. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que estava fazendo ginástica, né, e ela foi dar um salto, ela quebrou as duas pernas. Por que ela quebrou as duas pernas? Porque o corpo não foi feito para aquele impacto. Ele até resiste, mas vai ter uma hora que ele não vai resistir e vai quebrar. Então você vê que vira e mexe um atleta tem um problema, uma distensão, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque ele leva a atividade física ao extremo. Então é importante você não fazer o mesmo. Uma outra questão sobre a atividade física: nunca, jamais, em hipótese alguma, faça atividade física com o estômago vazio. Nunca, jamais. Então isso você está cuidando do seu momento físico, alimentação e exercício físico. A questão emocional: obedecer pai e mãe. Por quê? Porque você obedecendo pai e mãe, o que acontecerá? Quando você pedir alguma coisa para o seu pai e para sua mãe, ele vai deixar você fazer. Por quê? Porque você é uma pessoa obediente ao pai e mãe. Então a grande questão, muitos problemas emocionais acontecem hoje por causa da desobediência a pai e mãe. Você é uma pessoa que é desobediente a pai e mãe, dorme até meio-dia, o pai pede para ir à padaria comprar um pão, você fala assim: não vou não. Olha a rebeldia, desobedecendo pai e mãe. Aí quando você quer ir para aquela festa que você quer tanto ir que todo mundo está indo, menos você, porque você não vai, porque você não é todo mundo, e como você é uma pessoa desobediente, o que seu pai vai falar? Não, você não vai. Então você começa a ficar com o teu emocional abalado. Por que você está com o emocional abalado? Porque você é uma pessoa desobediente. Viu como é que é fácil? É simples. Então quando você é uma pessoa obediente, você realmente tu tem aquele equilíbrio com seu pai e com a sua mãe, o que acontece? Você começa a melhorar o seu emocional. Então assim você estará cuidando do seu físico e do seu emocional. E a questão principal, né, que nós vemos que a relação com Deus é um fator fundamental para você lidar com qualquer questão de tristeza, amargura ou adoecimento emocional. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava namorando uma jovem e eu fiquei muito abalado quando o nosso relacionamento acabou. Eu fiquei bem triste mesmo. Só que como eu tinha uma relação com Deus bastante razoável, eu não vou falar para você que eu tinha muita intimidade com Deus, porque não é verdade, mas eu tinha uma relação razoável. E quando eu cheguei, curiosamente, na igreja dela, eu recebi uma palavra. O pastor estava pregando sobre 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu comecei a pegar aquilo para mim, e eu consegui, através da palavra e com a relação que eu tinha com o Senhor, que eu orava, eu não tinha aquela intimidade profunda, né, como tinha o apóstolo Paulo, por exemplo, né, como tinha Elias, mas eu tinha aquela questão de estar sempre orando, buscando ao Senhor, ir para as consagrações, né, ler palavra, né, jejum, essa coisa. Então eu tinha uma certa comunhão com o Senhor.
Então isso fez o quê? Fez com que eu acabasse com todo tipo de tristeza, a amargura que estava no meu coração ia saindo, né? Toda a questão emocional eu estava completamente curado também. Por quê? Porque o foco nosso é o Senhor. Quando você realmente tem uma relação com Deus, ainda que aconteça algumas situações, você tem ali um convívio bom. Você vê, por exemplo, a situação de Jó. Jó passou uma situação terrível, né? Eu vou lembrar que depois de Jesus, o personagem bíblico que mais sofreu na Bíblia foi Jó. Então você vê que Jó passou por uma situação terrível, tenebrosa. E o que aconteceu? Por que ele ficou tranquilo? Porque o foco dele era o Senhor. Ele ficou doente fisicamente e até emocionalmente. Ele ficou emocionalmente abalado. Quem não ficaria? Mas ainda assim ele dizia o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Né? Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Né? Jó 42, 2 nos diz que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então ele estava firme com o Senhor. Então, porque ele estava firme com o Senhor, ele tinha uma relação íntima com o Senhor, uma comunhão com Deus, o que ele fez? Ele conseguiu lidar com a tristeza da situação, com a amargura e também com toda aquela questão emocional que ele estava passando. Portanto, é importante que nós venhamos cuidar da nossa questão física, do nosso emocional, mas que nós precisamos, em primeiro lugar, ter muita relação com o nosso Deus. Hora de aprender o autocuidado. As emoções humanas precisam de cuidado e a Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo para os irmãos que moravam em Tessalônica, diz que é Deus quem nos dá toda a paz. Paz. As pessoas falam tanto de paz hoje, né? Situações, né? Discursos, até muito bonitos discursos, algumas músicas, né? Louvores, etc. e tal. Até o mundo secular fala muito de paz. Entretanto, o mundo não precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Quando nós temos o Senhor, nós temos paz no coração. E isso é o quê? Isso é o nosso cuidado, o cuidado que Deus tem com o nosso emocional. Quando você tem paz, ainda que as coisas aconteçam ao seu redor, você tem paz, você está muito tranquilo. Lembra lá aos Hebreus 12, 14? Tende paz com todos? Né? Nós temos paz com todos, ainda que todos não tenham paz conosco. Nós somos pessoas que somos ligados no Senhor. E a paz, ela é tão nobre que tem o céu como terra natal. Então, como a paz ela surgiu no céu, né? Jesus é o príncipe da paz. E nós buscamos as coisas que são de cima, que nós estamos olhando para Jesus, então nós temos a verdadeira paz. Então, como nós temos a verdadeira paz, verdadeiramente, independente das coisas que acontecem, as nossas aflições, as nossas frustrações, as nossas perdas, ainda assim nós temos o nosso emocional sossegado, o nosso emocional está tranquilo. Nós temos aquela tristeza, é verdade, sentimos tristeza, ficamos emocionalmente tristes e tal, mas nós, como temos paz no Senhor, que é a verdadeira paz, nós ficamos muito tranquilos. É importante também notar, por exemplo, Timóteo, ele deveria cuidar de si mesmo. Timóteo era um jovem pastor, então ele tinha que cuidar dele mesmo. Então ele tinha que cuidar ali do físico, da parte física e emocional dele e também da questão da doutrina. A doutrina, vou te lembrar que a doutrina é todo o ensino bíblico, não é o que o homem cria. Não é o que o homem cria, é o que a Bíblia menciona. Então, eu tinha que fazer isso também, tinha que preparar o ensino da igreja. Ele tinha que ter o cuidado com a doutrina, para não falar alguma heresia, para não ensinar heresia e também não deixar a heresia entrar na igreja. A heresia é tudo aquilo que fala contra a palavra, que distorce a palavra, é uma heresia. Então ele tinha que ter esse cuidado e também no ensino da igreja, que ele liderava. Ou seja, ele precisava evitar, e ter cuidado de si mesmo, cuidar da doutrina, ou seja, levar a doutrina correta, não deixar a heresia entrar, e também naquilo que ele ia ensinar para não ensinar errado. Então veja que Timóteo, apesar de ser jovem, ele tinha uma grande responsabilidade. E o que isso quer dizer para você e para mim? Quer dizer que, mesmo você tendo pouca idade, você tendo paz no seu coração, porque você é do Senhor, você tem uma relação com o Senhor, você pode adquirir grandes responsabilidades, como foi o caso de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele era bem jovem, de cerca de 18 anos, segundo alguns estudiosos. Então veja que ele era um jovem, talvez seja até um pouco mais do que a sua idade, mas pouca coisa, mas já possuía ali uma grande responsabilidade de cuidar dele mesmo,
cuidar da doutrina e cuidar também da igreja que ele liderava. Portanto, é importante que nós tenhamos verdadeiramente a paz no nosso coração, verdadeiramente buscar ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento para o nosso emocional estar bem. O cuidado com a saúde física e emocional. Infelizmente, os casos de enfermidade emocional têm se tornado cada vez mais comuns, inclusive em crianças e adolescentes. E como se isso não fosse complicado bastante, ainda existem pessoas que se referem a esses casos como uma artimanha para chamar a atenção. Bom, infelizmente, a igreja, no sentido geral, talvez algumas possa ter algumas exceções, mas a grande massa esmagadora das Assembleias de Deus no Brasil, elas não têm possibilidade, não têm questão espiritual, não têm estrutura para lidar com a questão das enfermidades emocionais. Não sabe lidar com adolescente, por exemplo, com criança, com jovens. O jovem, o adolescente, né, a criança talvez não muito, não chegue tanto, né? Às vezes até acontece, mas não chega tanto, né, de ter essa doença emocional. A criança até tem, mas é pouco. Mas o que acontece? Veja que até as crianças estão sendo alcançadas por essas enfermidades emocionais. Então a igreja, o que é a primeira coisa que a igreja fala? Ah, isso aí é falta de Deus. Ah, isso aí é um adolescente, é assim mesmo, quer chamar a atenção. E fazem pouco caso. Talvez seja o seu caso. De repente você está passando por uma situação emocional triste, angustiante e tudo, e as pessoas estão fazendo pouco caso de você. E você começa a pensar um monte de coisa. Ah, eu vou fazer isso para me vingar, eu vou fazer aquilo, eles vão ver só. Não. Você é do Senhor, você tem relação com Deus. É uma questão que você talvez está passando por uma amargura, uma tristeza no seu coração, mas é importante que você tenha no seu coração que você tem paz com Deus, você tem paz com todos, ainda que todos não tenham paz com você. Ainda que as pessoas te julguem de uma forma equivocada, você sabe quem você é, você sabe que você realmente está passando aquilo e você não está fazendo aquilo como uma artimanha para chamar a atenção. Então o que você faz? Fique tranquilo, vai orar, e porque certamente o Senhor te dará vitória. Porque verdade é que todos nós encontraremos dificuldades emocionais. Eu já falei aqui, eu já tive uma aluna que tinha problemas de depressão. Então veja que nós oramos, fizemos um trabalho com ela e ela, graças a Deus, se recuperou. Foi ao médico, foi ao psicólogo, fez todo o tratamento e tudo, graças a Deus, ela está bem. Porque cada pessoa que enfrenta dificuldades na saúde física ou emocional deve saber que não se pode negar a existência do problema. Isso aqui é uma grande questão. Se você tem um problema emocional, você não tem que fingir que ele não acontece, que ele não está lá. Fingir que você tem fé, que você vai vencer ele. Você está fingindo ter fé. Não, isso aí, eu não tenho isso aí não. E você tem. Há uma questão importante, vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que você quer ser um jogador de futebol, mas você não é muito bom numa determinada área do futebol. Você não sabe driblar, por exemplo. Você não é bom no drible. Você não sabe, você não é bom. Mas você finge que sabe. O fato de você fingir que sabe vai fazer com que você nunca se torne um jogador profissional que saiba driblar. Por quê? Porque você não sabe, você não reconhece o seu erro. Quando você reconhece que existe o erro, não, realmente o meu chute é muito forte, eu tenho muito boa pontaria, eu sei fazer um lançamento muito bom, mas realmente eu não sei driblar. Eu preciso aprender a driblar. Aí você melhora. Na questão emocional é a mesma coisa. Se você fingir que você não tem o problema, você só piora o problema, porque o problema ele vai se agravando, porque você vai dizendo que ele não tem, que não tem, que não tem, que não tem, e tendo o problema, você vai agravar. Da mesma forma as meninas, por exemplo, podem, por exemplo, fazer um bolo doce muito bom, mas aí algumas pessoas podem falar, o seu bolo doce ele não é ruim, mas ele é muito enjoado, ele é muito enjoativo. E as meninas fazem o quê? Não, meu bolo é bom, você está falando isso porque você não consegue fazer. Não, na verdade, porque existe de fato um segredo simples para o bolo doce não ser enjoado. E você que é menina, você sabe qual é o segredo, que é botar uma pitada de sal. Quando você põe uma pitada de sal no bolo doce, ele fica realmente doce e não fica enjoado. Por quê? Porque o sal corta aquele enjoo do doce. Então, como a menina não quer admitir que o bolo dela realmente é até bom, mas é enjoado, ela continua fazendo aquele bolo enjoado por o resto da vida. Então, quando a menina reconhece que ela não sabe fazer o bolo,
ela começa a buscar uma solução para fazer um bolo melhor. Da mesma forma, o menino, ele não sabe driblar. Então, o que ele faz? Ele treina para aprender a driblar. Então, quando nós reconhecemos que temos realmente um problema, que nós realmente temos algo que nós não sabemos fazer bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma solução para resolver aquele problema. Mas se nós negarmos que nós não temos aquele problema, nós vamos morrer com o problema. Então, isso é uma grande tristeza, né? Uma mudança de rotina que ajuste o tempo livre com atividades e horário de lazer. Isso aqui é uma questão muito boa para a questão física. Eu já estava falando lá no início, mas eu não falei aqui da questão da rotina, né? A rotina, que é aquilo que você faz todas as vezes. Por exemplo, você acorda às 7 da manhã, vai para a escola, volta ao meio-dia, vai almoçar e depois vai dormir. Isso é o quê? A sua rotina. Aí você acorda lá pelas tantas, né? Lá pelas 5, vai jogar um videogame, por exemplo, aí vai jantar e vai dormir. Isso é a sua rotina. Você faz isso todo dia. Então, rotina é aquilo que você faz todos os dias. Aí é uma questão corriqueira. Então, o que você faz? Você precisa mudar essa rotina. Qual uma coisa que você pode mudar nessa rotina? Você volta da escola, por exemplo, vai almoçar, claro, ninguém é de ferro, só um homem de ferro, né? Mas ele também deve comer pizza, né? Bom, não vem ao caso. O que você faz? Ao invés de você ir dormir, você vai caminhar, fazer uma caminhada. Você quebrou a rotina. Como você quebrou a rotina para fazer uma atividade física, o seu corpo vai começar a responder. É claro que você vai sentir um desconforto. Realmente, quando a gente muda a rotina, ainda mais para uma questão de atividade, né, questão de horário de lazer, você vai sentir ali o peso do corpo. Vai sentir, vai começar a sentir um desconforto. Mas isso é importante, é bom. Se você está sentindo um desconforto, realmente é porque você está realmente no caminho e o corpo já está respondendo. Então você começa a fazer uma caminhada, por exemplo, de 10 minutos, de 20 minutos, e você para. No dia seguinte você faz uma de meia hora, depois faz de 40 minutos e vai aumentando. Você vai ver que o corpo vai começar a melhorar a questão física. Eu trabalhei com um rapaz que eu falava para ele assim, rapaz, eu tenho bronca de você, eu falava para ele. Por que eu tinha bronca? Brincava com ele que eu tinha bronca. Porque fisicamente, ele era muito mais magro do que eu, mas ele tinha uma força fora do comum. Ele tinha muita força. Ele era um jovem, devia ter uns 20 anos mais ou menos, 21 anos, e ele era muito magro, mas ele tinha uma força espetacular. E eu ficava, como é possível? Mas por que ele tem uma força espetacular? Porque ele fazia muita atividade física, muita aqui, não em excesso. Ele fazia a atividade física dele e trabalhava com construção civil, que trabalha com pegando cimento, pegando peso. Então, o corpo dele, por mais que seja magro, ele tem resistência, ele tem força. Já viu que muitas vezes você vê homens aí forte, né, gordo, enorme, mas que não aguenta nada? Eu trabalhei com um menino, tá bem? Ele era bem fortezinho, mas não aguentava nada. Ele só tinha a aparência, né, de ser musculoso, essa coisa, mas não aguentava nada. Então veja que a atividade física traz uma resistência ao corpo, né, traz uma força para o corpo. Ele queima aquilo que não é bom, né, a atividade física vai queimar aquilo que não é bom e vai te dar resistência. E com isso você vai ter uma vida muito mais saudável, né, tendo aí exercícios físicos. Também pode ter um pouco de estudo também, você pode e deve estudar. O que você estuda? Quando você chega da escola, uma das coisas, uma atividade interessante é você ler aquela matéria que você estudou naquele dia. Isso é a grande diferença entre o aluno e o professor. É porque o professor, quando ele chega da escola, ele vai estudar aquilo que ele ensinou. Isso faz com que ele fique melhor. A questão do aluno é que o aluno não lê. Então, na hora da prova, é aquele corre-corre, né? Na semana da prova é um desespero. Por quê? Porque o aluno não está familiarizado com o exercício. Por quê? Porque quando ele chega da escola, ele vai dormir, ele vai fazer outra coisa. Então, é importante também ter um estudo. Inclusive, também eu vou aqui acrescentar o estudo da palavra do Senhor. Também, claro, você pode ter sono, não há nenhum problema, você pode dormir, descansar, é saudável. E, claro, como eu já havia falado, a questão da boa alimentação. A alimentação ela é tão importante, mas é tão importante que em Lucas 21:34 nos diz que a glutonaria ela é pecado, porque ela é um pecado para morte. O que é glutonaria? A pessoa que come demais. E crente tem essa fama, né, de comer muito. E cá para nós, a gente come muito mesmo, cá para nós. Então, nós devemos fazer o quê? Comer menos. Por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos ensina que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, o que você está comendo é para a glória de Deus? O que você está bebendo, você bebe para a glória de Deus? Qual é a grande importância aqui? Eu vou te dar um exemplo prático.
Quando você conhece uma pessoa que por alguma razão religiosa ou outra coisa, principalmente a questão cristã, por exemplo, não come uma determinada comida porque acha que aquilo é pecado, a primeira coisa que você tem que fazer é não comer essa comida na frente dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa será escandalizada. Então você não está fazendo para a glória de Deus. Então veja que quando você faz algo que escandaliza o próximo, você não está fazendo para a glória de Deus. Então, por exemplo, quando as pessoas falam muito de carne de porco, né? Carne de porco é pecado e tal, muitas pessoas entram nessa questão. Então, se você conhece uma pessoa que acha que comer carne de porco é um absurdo, né? É pecado, então você não vai comer carne de porco perto dela. Você sabe que não tem nenhum problema, porque o Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, né? A palavra que sai não é o alimento que entra. Então, o que você faz? Mesmo você sabendo que não é pecado, você não vai afrontar a fé do irmão. Você não vai comer a carne de porco perto dessa pessoa. Pronto. Você está comendo para a glória de Deus. Nesse caso, você não está comendo para a glória de Deus. Então, isso é louvável. Então, é importante que você mantenha aí uma boa alimentação. Não vai chegar na pizzaria, por exemplo, fazer igual eu fiz uma vez, né? Eu fui num rodízio de pizza com os jovens, né? E jovens só misericórdia. E tinha alguns adultos também, né? E todo mundo da igreja. Acredito, nós fomos para um rodízio de pizza e nós fizemos a pizzaria fechar, porque a gente estava comendo demais. Então, o que acontece? Ali, nós não comemos para a glória de Deus, nós pecamos ali. Por quê? Porque o que as pessoas vão dizer? Olha lá, os cristãos entraram lá e ó, fecharam a pizzaria, todo mundo comeram demais, misericórdia. Olha só, come de tudo. Meu Deus, não tem limite, é um mau testemunho. Então, nós devemos ter o quê? Coerência, nós temos que ser moderados, até para comer e para beber. Nós devemos ter moderação. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos ser o quê? Moderados. Nem muito, nem pouco, mas o suficiente, o moderado, bem ali no equilíbrio. Nós devemos ser o quê? Equilibrados. O cuidado do Senhor é completo. Jesus pode curar todas as doenças. Por isso, no momento da enfermidade, você pode e deve chamar por ele. Eu vou falar sobre uma questão importante, sobre a questão de que Jesus cura todas as enfermidades. Sim, ele cura todas as enfermidades. Mas não é porque Jesus cura todas as enfermidades que você vai ficar enfermo, né? Para que você vai ficar enfermo? Para sentir dor? Para ficar lá acamado numa cama? Ficar acamado lá? Para quê? Desnecessário. Então, quando uma pessoa está comendo pizza demais, está comendo hambúrguer demais, está bebendo refrigerante demais, está aumentando o açúcar no sangue. E açúcar no sangue causa o quê? Diabetes. Então a pessoa fica diabética. Tem pessoas, e a maioria das pessoas acontece isso, tem uma diabetes, faz o quê? Começa a cortar o dedo, começa a cortar uma perna. Então, e inclusive a diabetes ela mata. E ela mata muito rápido. Então o que acontece? É claro, tem pessoas que vivem anos e anos e mais anos com diabetes e tudo bem, mas em alguns casos específicos a diabetes ela mata muito rápido. Então para que você vai ter diabetes se você pode evitar? E não é difícil evitar a diabetes, inclusive não é difícil mesmo, é extremamente simples. Você come e faz exercício, pronto, você nunca vai ter diabetes. Acabou. Então evita muito arroz, macarrão. Isso é muito rico em carboidrato, né? Batata inglesa. A batata inglesa ela tem 4 nomes, né? Batata comum, batata inglesa, batata lisa e batata comum. Depende de como você conhece aí na sua cidade. Então o que acontece? Inclusive, só uma curiosidade, né? A batata inglesa ela não é inglesa, né? Ela tem origem americana, mas não é o caso. Você evita, é claro que é uma batata frita, né? Uma batata frita só misericórdia, né? É difícil de falar não com uma batata frita. Tem problema? Não, não tem. Você come uma batata frita uma vez por semana, uma vez por mês, você não vai comer todo dia. E você comendo a batata frita todo dia, você não vai sentir na hora. Você não percebe. Mas à medida que que ela é muito rica em carboidrato, ela vai virar o quê? Açúcar. Então ela vira que todo o sonho de todo jogador de futebol brasileiro é jogar pela seleção brasileira. O sonho de todo carboidrato é o quê? Virar açúcar. E ele vai virar açúcar. Então, à medida que você come demais o açúcar, vai ter uma hora que, quando tu vai ao médico, tu vai fazer um exame, você está adolescente agora. Você fica aí 10, 20 anos sem ir ao médico. Quando você for bater lá, tu está diabético e não sabe. Porque você comeu batata frita demais, comeu hambúrguer demais, comeu pizza demais, bebeu muito refrigerante, sorvete, então misericórdia. O sorvete e o refrigerante são riquíssimos. Riquíssimos não, eles são milionários em açúcar. Então, tá aí os Estados Unidos que não nos deixam mentir, né?
Os Estados Unidos é tido como o país mais pesado do mundo. Por quê? Porque as pessoas lá comem o quê? Batata frita, bacon. Se bem que o bacon nem é tão problemático assim. A questão lá, principalmente, é o quê? É a questão do sorvete, do refrigerante e da batata frita, que eles comem em excesso. Então, o grande problema da alimentação é o excesso, não é nenhum problema. Você tirar... Eu, particularmente, eu não te aconselho a beber, tomar sorvete. Eu não te aconselho. Por que não? Porque o sorvete ele vai ficar na sua corrente sanguínea para o resto da sua vida. Então eu não te aconselho a comer o sorvete. Mas você, se for o caso, você tomar um sorvete uma vez por mês, não vai te fazer muito, não vai te causar um problema. Mas se fizer fazer isso todo dia, eu conheço pessoas, por exemplo, jovens inclusive, que comem demais, bebem demais e esse comer demais e beber demais é só bobagem. Pizza, principalmente pizza. Eles comem muita pizza, bebem muito refrigerante. O que aconteceu? Foi parar no hospital e quase morreu. Jovem, cheio de saúde, quase morreu. Por quê? Excesso de carboidrato, excesso, uma alimentação horrível. Então, Jesus cura todas as enfermidades? Sim, Jesus cura todas as enfermidades. Ressuscita mortos. Mas não é por isso que eu vou morrer. Não é por isso que eu vou ter uma alimentação horrível para ter uma diabetes, por exemplo. Ou não vou fazer uma atividade física para ter um corpo completamente obeso. Imagina, os cristãos barrigudinho, cheinho, só misericórdia. E aqui não há uma questão de uma... Eles têm um nome que dá, não vem ao caso. Não é questão de falar contra a pessoa obesa. Não é isso, não é esse o ponto. A questão é, se eu não preciso ser obeso, para que eu vou ser? É claro que existe a obesidade, por exemplo, e existem algumas questões emocionais. Na minha igreja, por exemplo, tem uma criança, ela tem cerca de deve ter uns 11 anos mais ou menos, ela é uma pessoa extremamente obesa, ela é mais pesada do que eu, inclusive. Então veja que ela é obesa, mas a obesidade dela é emocional. Né, porque ela sentiu muita falta da mãe e entre outras coisas, né, porque a mãe não mora com ele, ou ele não mora com a mãe, né? Então ele traz essa ausência da mãe de uma forma muito forte, abalou muito o emocional dele. Então, como é uma criança, não sabe lidar com o emocional. Então, o que acontece é muito gordo. Então, a questão da obesidade, ela tem várias questões aqui que não vou entrar na questão do mérito, porque eu não sou médico, né? Eu não sou médico, então não posso falar sobre a questão da medicina. Mas aqui para o nosso entendimento, não é que eu vou falar, de repente você é uma pessoa que está acima do peso, né? Mas qual o problema de você estar acima do peso? Às vezes que você não está fazendo exercício, você está se alimentando demais, você está comendo muito, você quase não bebe água. Recentemente eu perdi um amigo porque ele não bebia água, ele só bebia refrigerante. O que aconteceu? Ele perdeu um rim, e uma pessoa doou um rim para ele destruiu o outro rim, acabou com o terceiro rim e partiu para a eternidade. Jovem, não era tão jovem assim, ele devia ter uma faixa de uns 45 anos mais ou menos, partiu para a eternidade. Jesus não podia curar ele? Podia, mas por que não curou? Não sei, mas inclusive era cristão. Mas qual é a questão aqui? Bebia refrigerante demais. O que é isso? É açúcar demais, o corpo não consegue processar. Eu vou te falar uma coisa importante sobre o refrigerante. Vou te falar uma coisa bem importante. Para você ter uma ideia da questão. Quando você bebe um refrigerante, esse refrigerante tem açúcar. O que faz, quais são uma das coisas para eliminar o açúcar? Água. A água elimina o açúcar. Então, para você ter uma ideia de como o refrigerante tem muito açúcar, para cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 32 copos de água para a água poder limpar o teu sangue. A cada copo de refrigerante, 32 de água. E detalhe, não pode ser qualquer água, tem que ser uma água boa. Como é que você sabe quando a água é boa? Principalmente o pH. Você pega a embalagem da água e vê o pH. Se o pH dela estiver acima de 7,35, é porque essa água é boa. Se ela tiver, o ideal é 7,35, 7,35. Se ela tiver um pouquinho abaixo, 7,30 ou 6,99, tá ali, tá bom. Mas o ideal é que ela tenha mais do que 7,35. Então você vê que a maioria das águas no Brasil não tem isso de pH. Então você vê que até para a gente beber água, a gente tem que ter o quê? Saber a água que nós estamos bebendo. Olha que situação. Então veja que a saúde ela é extremamente importante. E também tem uma outra questão sobre a questão da saúde. Por que você vai evitar ter todo tipo de problema?
porque além de te causar grandes transtornos de questões morais e até espirituais, tem também a questão do financeiro. Tem questões que você não consegue tratar pelo SUS. Por quê? Porque o SUS, de uma forma direta, o SUS, ele é um sistema único de saúde, ele até é bom, só que ele não funciona. Por que ele não funciona? Devido à corrupção que existe no sistema. Então é muita corrupção. Então você vê no noticiário, você vê que uma pessoa morreu, né, porque não teve atendimento pelo SUS. E era, de repente, até uma coisa simples. Ou seja, ou você tem uma boa saúde, ou você vai ter que pagar para ter uma saúde. Então a escolha é sua. Então, quando você tem uma responsabilidade, não, eu não quero ter diabetes, eu não quero ter isso, eu não quero ter aquilo, eu não quero ter uma obesidade, então eu vou fazer um exercício físico, eu vou ter uma resistência no meu corpo, que assim eu posso ir para a igreja, se for lá no morro, eu vou subir morro porque o meu corpo resiste. Lembra aquela passagem que Jesus falou que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Jesus estava falando na questão da resistência, eles não tiveram resistência para não dormir, né? Eles não conseguiram orar com o Senhor e dormir, ou seja, o corpo deles não tinha resistência, mas como você faz atividade física e tem boa alimentação, então você tem uma resistência. Então se precisar subir um morro, você sobe. Se precisar fazer uma outra coisa, você faz. Porque o teu corpo está preparado fisicamente. Então tem essa questão também da questão do financeiro, porque a saúde, ela é cara. Você precisa cuidar da sua saúde, porque senão você vai ter que ter tempo para cuidar da tua doença. Aí a responsabilidade é sua. A questão é sua, a escolha é sua, é você quem escolhe. Você escolhe hoje cuidar da sua saúde ou você quer amanhã ou depois cuidar da sua doença? A questão é sua. Porque você optar pela doença, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder oportunidades. Porque quantas pessoas perdem oportunidade de trabalho, oportunidade de fazer uma viagem, por exemplo, porque não tem saúde para resistir àquela viagem longa, é uma viagem dos sonhos, mas é muito distante. Por quê? Porque tem que ir de avião, é muito longe e a pessoa não tem saúde para resistir a uma simples viagem. Então a escolha é sempre sua, mas sim, Jesus cura todas as enfermidades, mas você podendo evitar essa enfermidade, melhor. Conclusão, devemos zelar pela nossa saúde, em todas as áreas, espiritual, física e emocional. Então, sim, nós devemos, você deve, por exemplo, você deve ir ao médico. Né? As meninas, por exemplo, as meninas vão ao ginecologista, né? Eu não tenho certeza, né? Mas nesse caso, como você é um adolescente, eu não sei se adolescente vai ao ginecologista. Eu tenho ignorância da minha parte, mas eu realmente não tenho certeza. Mas o que que faz? A menina vai para o ginecologista e o menino vai para o urologista. De modo geral, as meninas vivem, em média, pelo menos 6 anos a mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher cuida mais da saúde do que o homem. A mulher está sempre indo no ginecologista. Vira e mexe você vê. Uma amiga falando com a outra. E amigo, você vai fazer o que a semana? Eu tenho que ir no ginecologista. O que é ginecologista? O nome já fala, né? Gineco é mulher no grego e logia é estudo. Então, ginecologia é a ciência que estuda a mulher. Então, quando a pessoa fala que vai ao ginecologista, ela vai no profissional que cuida da saúde da mulher. Então, e o homem vai no urologista. Então, você vê que raramente você vai ouvir um homem falar assim, eu fui no urologista. É difícil. Ainda mais se ele tiver menos de 40 anos. É extremamente difícil. E nós deveríamos ir. Então veja que quando a pessoa cuida da questão da saúde física, ela tem o que? Mais saúde, tem mais vigor, tem mais dinheiro, inclusive, mais tempo para fazer as coisas, mais disposição para fazer as coisas. E também na questão emocional, né? A questão emocional também, porque a questão emocional também cabe, né? Aquela questão da tristeza, ansiedade, né, depressão, também tem que ter cuidar dessas coisas para não ter depressão, não ter ansiedade, não ter a questão do estresse também, né? O estresse, depressão e ansiedade estão ligados de um modo geral, mas em estados diferentes. A depressão, o estresse é aquilo que está acontecendo agora, com a pessoa está estressada agora, ela não vai estressar amanhã, ela está estressada agora. A depressão é algo que passou, a depressão está sempre no passado, né, por uma tristeza do passado, coisa do passado, e a ansiedade é a tristeza que vem pelo aquilo que ainda vai vir. Então, o estresse, a depressão e a ansiedade são basicamente a mesma doença, só que em estados diferentes.
né? Passado, presente e futuro. Então veja que isso sim precisa ser cuidado na questão da depressão e ansiedade, é o psicólogo, né? O estresse geralmente ele é passageiro, né? O estresse naquela hora e passou. Mas a questão da ansiedade e depressão precisa ser cuidado com um psicólogo, né? Precisa, aí não há nenhum problema. Tá com problema? Vai ao psicólogo. Ah, mas a pessoa vai debochar de mim, vai caçoar de mim porque eu sou cristão, eu sou uma pessoa cristã, o que eles vão pensar de mim? Não vão pensar nada. E ainda que pense alguma coisa, o problema deles. Você precisa cuidar da sua saúde emocional, física e também a questão espiritual. Você observou que eu não falei muito da questão espiritual, né? Por que não? Porque aqui o foco mais aqui é mais uma questão física e emocional. Por quê? Porque o espiritual você já cuida, o espiritual você já vai para a escola bíblica dominical, você estuda a palavra, você lê a palavra, você ora ao Senhor, você vai à igreja, você tem uma comunhão com o Senhor, então o seu emocional, o seu espiritual está bom. Então, uma outra questão que eu ia falar sobre a questão espiritual é, se a tua questão física e o seu emocional está bem, o seu espiritual também estará. Por quê? Porque quando você está doente, o seu espiritual também não vai ficar um pouco para baixo. Por quê? Porque se você está doente, você não vai à igreja. É claro que o ter espiritual não é necessariamente ir à igreja, mas você começa a ficar abalado. Por quê? Porque você está doente, você não pode caminhar aqui, você não pode ir ali, você não pode ir à igreja, você está deitado aqui, você acaba fazendo o quê? Quem é que sofre? A base espiritual. O espiritual é que sofre mais. O emocional da mesma forma. Quando a pessoa está com depressão, ansiedade, por exemplo, né, e outras coisas, né, insônia, esse tipo de coisa, né, o emocional dela está muito abalado, ela não consegue dormir, por exemplo, o emocional, o espiritual dela também vai para baixo. Então, toda a saúde nossa, tanto a física quanto a emocional, ela vai sempre desaguar na espiritual. Então é importante que você tenha o seu espiritual e o seu físico muito bem preparado, muito firme, porque certamente o seu espiritual também vai corresponder. Se você está feliz, por exemplo, está alegre, o seu emocional está tranquilo, ou ainda que você esteja triste, mas você tem aquela firmeza no teu emocional, assim como tinha Jó, você vai fazer o quê? Você vai continuar caminhando, você vai estar firme no Senhor, ainda que você esteja triste. A questão física da mesma forma, você está com saúde, você está com resistência, então a igreja pode ser lá no topo da montanha que você vai, porque você tem resistência para chegar lá. Então você tem o quê? E até a questão da oração, como você está emocionalmente bem e fisicamente bem, você também ora melhor, você tem mais comunhão, porque você não está doendo nada. Por quê? Porque felicidade é o quê? Felicidade é quando a dor para. Como não está doendo nada, você está feliz. Então, quando não está doendo nem o teu físico e nem o teu emocional, até a sua oração ela é mais leve. Você ora com mais fervor, tu ora por mais tempo. Né? Então, veja que é muito importante, é extremamente importante, nós estarmos com o nosso emocional e o nosso físico completamente saudáveis. Vamos praticar. Número 1, você marca assim de cima para baixo. C, E, C, E, C. E a número 2 é uma resposta pessoal. Portanto, cuide da sua saúde. Vá ao médico, vai lá no posto de saúde perto da sua casa. Vai ver se está tudo bem com você. Se você sente alguma coisa, se de repente vão fazer um exame de sangue, por exemplo, vai ficar em jejum um tempinho, né, umas 12 horas para fazer o exame de sangue. Vai fazer um sofrimento. Fica sem comer, só a misericórdia, né? Mas faça isso, faça esse esforço, o médico vai avaliar e vai ver, e você verá que vai estar tudo bem com você, e se não estiver bem com você, tiver alguma coisa, o médico já vai identificar na mesma hora e já vai começar a preparar um tratamento para você, e você rapidamente você recupera aí a sua saúde, né? Isso você pode fazer, claro, pelo Sistema Único, porque aqui numa questão, como você está fazendo uma questão de prevenção, você tem tempo para esperar, então não tem nenhum problema. A grande questão do SUS é se você precisar de um atendimento que você precisa para agora, um tratamento que é para agora. O SUS não vai te dar, não vai te dar. E às vezes até em questão de emergência eles não dão. Vê, por exemplo, nos noticiários, pessoas que morrem em questão de emergência, na fila de espera, lá na porta do hospital, morrem porque não são atendidos. Então o sistema de saúde, eu volto a dizer, ele é bom, o sistema é bom, no entanto, ele não funciona bem devido à corrupção e às questões que envolvem a questão política, principalmente do SUS. Mas o sistema em si, ele é bom. Eu posso até dizer que é o melhor sistema de saúde pública do mundo, é o nosso. E por que não funciona? Por causa da questão da política, questão também do financeiro, entre outras questões que muitas vezes nós nem sabemos o porquê, né? Mas o sistema em si é bom. Então, como você não deve depender do SUS, né, para questão de emergência, o que você faz? Você
Cuida da sua saúde hoje para não precisar de ter uma emergência amanhã. Seja paciente para esperar hoje, para não ter que ser paciente lá no hospital, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue se cuidando por inteiro, né? Nessa questão física, emocional e, claro, espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Saúde!